Boa noite a todos, mais uma vez. Primeiramente, eu quero agradecer ao professor Ricardo pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, né, para poder estar falando um pouco da nossa atuação profissional, principalmente pelo fato de ser no futebol feminino, por dar esse espaço para a gente poder estar mostrando como é o nosso trabalho na modalidade. Eu sou professor de educação física, já atuo há mais de 3 anos no futebol, tenho experiência tanto no futebol de campo quanto no futsal feminino. Hoje eu sou funcionário do Paysandu e comecei lá no Paysandu como estagiário, como voluntário. Cheguei a atuar como auxiliar de preparação física, preparação de goleiras, auxiliar técnico, e até que no ano passado eu fui efetivado como analista de desempenho. E também hoje eu estou como auxiliar técnico da Seleção Paraense de Futsal Feminino, sub-20 adulto. E no Paysandu eu atuo no futebol feminino, toda a base do feminino e no adulto do feminino. E no início desse ano, além do feminino, eu tive a oportunidade de ser chamado também para poder passar a atuar na base do masculino. Então hoje eu estou nessas duas frentes, como analista de desempenho do feminino e da base do Paysandu Esporte Clube. Boa noite, pessoal. Prazer imenso estar aqui com vocês. Agradecer aí primeiro ao Ricardo e à Mega Brasil por nos dar essa oportunidade de debater um pouco mais sobre a nossa função, sobre o nosso futebol brasileiro. Me chamo Rostão de Almeida, sou natural aqui de Belo Jardim, interior de Pernambuco. Sou formado em Educação Física também e Administração. Passei aqui, pessoal, em alguns clubes da segunda divisão do Campeonato Pernambucano. Logo em seguida, fui para o Atlético Goianiense, onde iniciei ali na base. Temporada de 2022, fiz junto ao profissional. 2023, eu fui para o Goiás, com o intuito de implantar o Departamento de Análise de Desempenho nas categorias de formação, né, na base, onde a gente fez essa implantação. 2024, agora, janeiro, eu fui como auxiliar técnico do professor Nilson Correia, lá no Tirol, né, em Fortaleza. A gente fez a competição da segunda divisão e, graças a Deus, com resultado positivo. E trabalho com análise já há 5 anos. Venho aí tanto nessa pegada de clube, né, atuando mais no coletivo, como individual. Eu acredito que vai ser um debate bacana, onde a gente vai poder estar trazendo algumas informações também para todos que nos acompanham. Bom, boa noite a todos. Primeiro, obrigado ao Ricardo e a toda a empresa pelo convite, por indicação do Luan, né? Eu sou natural de Curitiba, comecei a trabalhar na função em 2019, no Paraná Clube, como estagiário no profissional, auxiliando o analista que era o principal no momento. A gente trabalhava em 2. Em 2020 eu fui efetivado na função, fiquei somente eu no departamento. E em novembro de 2020 recebi o convite do professor Alau para trabalhar com ele no Cuiabá, e foi onde a gente conquistou o acesso aí para a Série A do Campeonato Brasileiro, e desde então eu comecei a fazer parte da comissão permanente dele. Em 2021, aliás, trabalhei no CRB, onde a gente não conquistou o acesso ali por 4 pontos, ficou faltando um pouquinho só, batemos na trave. Aí, na virada do ano, a gente acabou indo para o Novo Horizontino também fazer a reta final do Campeonato Paulista e a Série B do Campeonato Brasileiro, e acabou também aparecendo a oportunidade de ir para o Vila Nova na virada do turno do Campeonato Brasileiro. A gente terminou a competição no Vila Nova, foi vice-campeão da Copa Verde, acabou conquistando também a permanência, que era muito complicado até pela pontuação que o clube tinha no momento. A gente chegou na virada do turno, o Vila Nova tinha 14 pontos, então a gente precisou fazer uma campanha de acesso para conseguir a permanência. Em 2023 a gente acabou indo para o ABC. No ABC a gente ficou por 19 jogos, acabou não tendo
um resultado esperado. E no final do ano de 2023, a gente acabou acertando com o Náutico, onde a gente ficou até o final do campeonato estadual, acabou sendo desligado. Entre as finais ali, perdemos o primeiro jogo, a diretoria optou por fazer a troca, e desde 2020 eu estou trabalhando diretamente na comissão permanente do professor Alan. Eu tenho formação na CBF Academy, análise profissional, tenho da Comembol também, e fico à disposição aí para perguntas, para interagir aí com o pessoal e fazer um debate proveitoso aí para todos nós. Eu queria que você me explicasse, Paulo, qual é a diferença hoje do analista de dados, para o analista de desempenho e para o analista de mercado, tá? Certo. E, se possível, me fala da responsabilidade de cada um, dando exemplos. Tá? Certo. Hoje, eu acredito que a principal função, levando primeiramente para o analista de desempenho, é uma função mais direcionada para treinamentos, para análise do adversário e para uma situação mais trabalhando literalmente dentro do campo, auxiliando mesmo a comissão técnica. É uma função que hoje é determinante numa comissão para passar informações tanto para o treinador quanto para o restante da comissão e também para os atletas, com feedbacks, com informações que a comissão julgue necessário. Eu vejo o analista de mercado hoje trabalhando também, sendo muito necessário estar próximo do campo, para entender a demanda que o clube tem, as posições que entende ser carente, para daí, a partir disso, começar a criar um banco de dados dos atletas observados, para começar a trabalhar em cima das opções de mercado, até porque vai muito do que o mercado oferece, não é simplesmente fazer uma análise em cima do que tem no mercado disponível, mas também entender a situação do clube, tanto financeira quanto as necessidades. E eu acredito que o analista de dados também está muito próximo, principalmente do analista de desempenho, para juntar tanto a informação do campo quanto com a informação de dados, e juntando essas coisas, você consegue ter uma informação mais valiosa para passar para a comissão e para os atletas. Então, eu acredito que essa junção do analista de dados e principalmente do analista de desempenho é muito necessária para conseguir essa informação mais pertinente. Enquanto o analista de mercado também, apesar de estar próximo do campo, na minha opinião, ser necessário ele estar próximo do campo para entender as variáveis que o clube precisa, também ter toda essa informação na mão, juntando o departamento em uma coisa só, deixando os três sempre alinhados, mas principalmente o analista de dados e o analista de desempenho para poder levar essa informação mais precisa. Que é o que Paulo falou, essa junção, apesar de estar dentro de um mesmo departamento, existe essa separação, porém, para a gente ter um resultado mais efetivo, todos os três têm que estar linkados ali. O cara de dados, com todas as informações, ele vai atuar muito ali também junto do fisiologista, com algumas informações, essas métricas mais físicas, vai trazer ali aquela informação para a gente poder ter algumas decisões, porque quando a gente puxa a parte do desempenho, a parte física ela vai entrar também um pouquinho ali para a gente poder direcionar ou saber como é que esse atleta está rendendo. E o analista de mercado é importantíssimo, ele está acompanhando o dia a dia, é um cara que vai estar assistindo aí muitos jogos, vai estar monitorando todo o mercado. Excelente o que Paulo falou. Perfeito. O que o Paulo e o Rostan colocaram aí, eles foram bem objetivos, né, para poder sintetizar a diferença que existe entre as três funções. Elas estão bem próximas ali dentro do departamento, né, no dia a dia, no trabalho, mas existem algumas diferenças entre elas. A questão do analista de desempenho, eu também vejo que ele está um pouco mais linkado com o analista de dados no dia a dia. E já o analista de mercado, ele tem mais esse papel de estar mapeando esses atletas, tanto do clube quanto de outros clubes, né, para poder estar fazendo esse mapeamento das necessidades que o clube tem no momento e também para poder estar preparando materiais com relação aos próprios atletas do clube, né? Isso, no caso, falando, por exemplo, dando o exemplo da minha vivência no dia a dia, que é mais direcionada à base masculina e ao futebol feminino. Por exemplo, nós temos uma metodologia de trabalho no clube onde a base ela está muito próxima do profissional.
Então, o objetivo de ter o analista de desempenho dentro da base do clube também passa pelo objetivo de a gente estar levando essas informações para o profissional, mapeando esses atletas da categoria de base, principalmente do sub-17 e do sub-20, para poder estar repassando para o departamento de análise do profissional, porque vários desses atletas podem, em breve, né, já estar sendo aproveitados para poder subir para o profissional. Enquanto que o analista de desempenho e o de dados, mais especificamente na função que eu desenvolvo, a gente foca ali no dia a dia, no treinamento, na parte física, né, na questão do modelo de jogo, bem próximo com o treinador, com os membros da comissão técnica, fazendo o levantamento desses dados, dessas variáveis, para poder estar fazendo essa relação, tanto de atletas individualmente quanto coletivamente, e levando essas informações para a comissão técnica como um todo. Então, por exemplo, a gente trabalha de forma multidisciplinar. Então, eu, enquanto analista, eu tenho essa função de estar fazendo esse link, por exemplo, com o departamento de nutrição, com o departamento da fisioterapia, com a preparação física, com a preparação de goleiras, para poder mapear todas essas informações, alinhar e repassar para a treinadora ou para o treinador, né? No caso, na base, são vários treinadores com quem a gente trabalha. Já no feminino, é uma única treinadora para todas as categorias. De GPS, como é que ele funciona? Dê exemplos práticos aí. Quais são as métricas hoje utilizadas dos analistas de desempenho? De que forma vocês levam essas informações, vocês monitoram para a comissão técnica? Por exemplo, na nossa realidade do futebol feminino, é uma realidade bem distinta do futebol profissional, mesmo no adulto. Então, hoje, no clube, a gente ainda não trabalha com o GPS. Porém, em breve, a gente já está com essa perspectiva de, ainda nesse fechamento de semestre, mais tardar início do segundo semestre, já está tendo a disponibilização de aparelhos de GPS para poder começar a fazer o monitoramento do feminino adulto. Com relação à base do feminino, não. E também para que a gente possa começar a fazer esse monitoramento na base do masculino, no sub-17 e no sub-20. Mas é uma realidade bem próxima já. Mas você, Rocha, como é que você monitora aí essas cargas do GPS, como funciona, dê exemplos práticos, como é que essas métricas chegam junto aos demais profissionais da comissão técnica para se ter um trabalho conjunto? Ou não é responsabilidade hoje do analista fazer todo esse monitoramento dessas métricas? Boa, Ricardo, eu sempre gostei de utilizar essa parceria. Então, geralmente, quando a gente está no jogo, a cabine fica eu, o coordenador, se tivesse mais algum do departamento de análise também, e o fisiologista. Porque a gente utilizava algumas não, né, para praticamente duas métricas, quilometragem total e sprint, para ver se, o cara não está rendendo tanto. Beleza, é problema físico, é tático, enfim, para a gente tentar ver como é que esse atleta ele está na questão física também. Algumas vezes a gente já para poupar atleta, poxa, o jogo está desenhando de tal maneira, está tranquilo, o cara já está voltando aí de lesão, já atingiu ali uma quilometragem satisfatória para o que estava programado para ele, então está na hora de poupar ele. A gente consegue, o jogo está deixando isso ser feito, ou vai sacrificar um pouquinho mais, né? Então, a gente sempre busca ali tá em parceria. As realidades que tive em Goiânia, tanto no Goiás como no Atlético, a gente trabalhava com GPS, tanto na base quanto no profissional, então ficava mais fácil para fazer essa questão. Já aqui em Pernambuco, a gente não trabalhava com GPS e ficava um pouquinho mais complicado de acompanhar essa questão. Paulo, como é que está a tua realidade em relação a esse monitoramento dessas cargas junto aos demais profissionais da comissão técnica? Eu acho muito interessante também, além do jogo, ter esse monitoramento em treinamentos, né?
porque, como o Rostan falou, você vai passar muito por essa situação de, pô, vai vetar, não vai vetar, vamos forçar um pouquinho mais que dá para ele forçar. Mas normalmente fica mais na função do fisiologista, né, nos clubes que eu passei, é ele que tem essa ligação diretamente com a comissão, principalmente com o treinador, para passar essa informação. E é algo que eu sempre conversava, principalmente com o fisiologista lá do Náutico, que a gente conversava que, pô, seria muito interessante conseguir linkar pós-jogo esses dados com a filmagem do jogo, entender o minuto a minuto ali, aonde o atleta teve uma carga maior, aonde ele teve um sprint mais forte, por que ele teve esse sprint mais forte ali, dependendo da posição dele. Então é algo que a gente sempre conversava e que a gente estava procurando colocar isso no nosso dia a dia, só que também a demanda de trabalho, principalmente no Brasil, com esses jogos a cada 2, 3 dias, fica muito complicado você, num departamento que não é muito grande, tanto de fisiologia quanto de análise, você conseguir linkar para o próximo jogo, ou quem sabe até para o próximo treinamento. Então a gente sempre procurava ter essa conversa, mas ficava mais a cargo mesmo do fisiologista, passar essas informações para o treinador, para a comissão, em cima de sugestões. Ah, pô, eu acho interessante hoje segurar esse atleta um pouquinho, pelo menos da segunda parte. Enfim, ele que dava mais esse direcionamento, assim, do que propriamente a gente da análise ali. Perfeito, né? E dentro da comissão a gente fica muito preocupado com o controle da carga, né? Então, quanto mais os profissionais estiverem linkado, participando das informações, para que as tomadas de decisão sejam mais assertivas. Mas é por aí, tá? Eu queria saber de vocês aí, hoje, na vivência prática de vocês aí, qual é a maior dificuldade que vocês estão tendo oportunidade de vivenciar no dia a dia de vocês aí? Vamos lá, Paulo, pode seguir essa linha de raciocínio na sequência, sem problema nenhum. Eu acredito que a principal dificuldade vem sendo, pelo menos nos clubes que eu tive a oportunidade de trabalhar, vem sendo a falta de investimento no departamento. Ainda é algo, principalmente assim na Série B, na Série C também, que os clubes não vêm dando muita atenção. Então, por isso que sempre que possível eu falo que no Novo Horizontino ali de São Paulo foi uma experiência muito legal, porque foi um clube muito aberto para investir, é um clube que sempre investiu muito bem no departamento de análise, sempre teve esse investimento muito alto, com você chegando com alguma demanda que você julgava necessário, o clube com você explicando, fazendo os diretores entender que aquilo ia ajudar muito o clube, eles tiveram essa cabeça aberta, digamos assim, para abraçar as sugestões, e assim como em contrapartida teve clubes que eu cheguei que o pessoal não tinha sequer um tripé para filmagem de jogo. Então, é algo que eu vejo, pelo menos ainda, um empecilho muito grande nisso para os analistas fazer o trabalho, porque muitas vezes você chega num clube, o clube não tem um departamento, não tem informação, você chega com a informação e você sai com a informação. O clube não fica com nada para ele, não consegue estruturar em cima disso um departamento. Então, eu acredito que hoje, pelo menos nessa realidade das experiências que eu tive, seja a maior dificuldade assim que normalmente a gente enfrenta tanto na Série B, em clubes de Série B, em clubes de Série C. Acredito que clubes da Série A já estão com investimento bem maior, alguns com 4, 5 analistas no profissional, então já é uma situação um pouco diferente. Mas nas séries abaixo, eu acredito que vem sendo a maior dificuldade sim, enfrentada por todos os profissionais. Bom, aqui a nossa realidade, eu vou ser bem sério com vocês, eu não tenho assim muito o que me queixar, porque o Paysandu ele oferece uma estrutura de trabalho muito boa com relação ao departamento de análise de desempenho. Nós, no profissional, temos 3 profissionais lá extremamente qualificados, o Hugo, o Luan, né, amigo também do Paulo, e o Mazurki. E eu estou no departamento da base do futebol feminino. E eu também tenho um auxiliar no departamento de base de futebol feminino, que é o Joel. Então, assim, no total são 5 profissionais, 3 que estão no profissional e 2 que estão na base e no feminino. E a gente tem uma aproximação muito grande. Então, a gente tem um contato com frequência, algumas trocas de informações, existe esse intercâmbio da base e do feminino com o futebol profissional.
E com relação à questão dos recursos materiais, a gente também tem acesso à questão do material de filmagem de jogo, a câmera, a questão do, como o Paulo falou há pouco, em alguns clubes, né? Nem o tripé tem para poder fazer o trabalho da filmagem, e o clube disponibiliza todo esse material, o profissional usa o drone, nós na base também utilizamos alguns aplicativos, alguns instrumentos tecnológicos para poder coletar, mapear, criar o banco de dados e organizar essas informações, além também, obviamente, que nem tudo passa pela tecnologia, né? A gente pensa muito hoje em dia só no lado tecnológico, mas a gente sabe que às vezes você pode ter ali uma prancheta com papel na mão e caneta e conseguir fazer um trabalho, às vezes, muito mais qualificado do que tu ter um monte de recurso tecnológico na tua frente e, de repente, não saber utilizar. Então, para isso, existem, né, os cursos de formação, de aperfeiçoamento, que é importante a gente estar participando, se atualizando. Inclusive, eu estou fazendo um curso também de uma especialização em análise de desempenho, para poder somar, né, com a minha formação profissional e com o curso que eu já tenho de pós-graduação de treinamento desportivo. Então, assim, na nossa realidade, o nosso departamento de análise no clube, no Paysandu, ele é muito bem estruturado. E a base, o feminino, tem acesso a esse espaço, inclusive uma sala física, né? Nós temos um departamento de fato. Perfeito. Ricardo, só complementando, trazendo algumas observações aí, principalmente na questão que o Paulo falou, de informação. Esse daí, eu acredito que é um grande problema. E o Paulo, como vem de comissão fixa, eu acredito que é até bacana para a gente trazer aqui. Eu tive problema justamente com essa questão. Analista da casa, e aí, veio um treinador, o cara queria um tipo de análise. Aí veio outro cara, aí já desmontou tudo que o cara tinha. Rapaz, Ricardo, 2022 passou 3 treinadores. Pô, teve uma hora que eu chamei o coordenador e disse: pô, meu amigo, a gente tem que fazer aqui a base nossa. Peraí, o que é que o clube precisa de informação? Porque aí vem um cara que utiliza um software, vem outro que não. Esse software aqui eu não gosto, não. Tem que ter. Pô, aí você fica totalmente perdido. Aí eu disse: não, aí não dá, não, velho. Vamos lá, vamos aqui, vamos desenvolver, vamos começar a estruturar o nosso departamento. Para você ter ideia, a gente no ano 2022, Sul-Americana, Copa do Brasil e a Série A. Só estava eu de analista. Então, uma demanda grande. Aí passou a comissão do Jorginho, que veio com o Bebeto. Bebeto, pô, cara fantástico na área. Aí ajudou um pouquinho, só que o Bebeto também já estava querendo sair um pouco da análise para ficar só como auxiliar. Então, essa questão de informação ela é muito importante hoje para os clubes. Por quê? Chega treinador tal, os caras dão a chave do clube para ele. Chega treinador tal, os caras dão a chave do clube. E não tem nenhum processo. Né? Não tem nenhum... essa daqui vai ser o nosso processo é esse. Independente de quem... Porque a gente sabe que todo treinador ele vai ter algo específico que ele quer. E isso é importante. Mas o clube ele tem que dar uma base para o treinador. Professor, tá aqui essa base. Aí ele vai olhar, isso daqui eu preciso aperfeiçoar isso. E aí você vai aperfeiçoando, né? Mas você não ter nada é muito complicado, Ricardo. Muito complicado, principalmente nessa rotatividade que vem. Eu acredito que o Paulo também, quando passou lá no Vila, era praticamente um analista. Então você vê, é uma demanda muito grande para o cara poder se organizar, e sem contar com investimento. Um investimento, a gente tinha ali algumas coisas que era suficiente para o trabalho, porém, a gente precisava também inovar com algumas coisas.
com drone, enfim. Mesmo que eu sempre, depois que a gente conseguiu implantar, não, conseguiu comprar alguns materiais, foi o que eu cheguei para o presidente. Eu disse, presidente, um drone, vai ter treinador que gosta de usar, vai ter treinador que não gosta de usar, e não tem nenhum problema, mas o departamento ele tem que ter. A gente tem que ter um drone, tem que ter pendrive, tem que ter HD, enfim, tem que ter ferramentas. Se o cara vai utilizar ou não, aí já é outra situação, né? E aí a gente conseguiu também dar uma estruturada, deixou lá um negócio bacana. Tem clube que nem computador tem, os caras perguntam logo, e aí, qual é o teu computador? Tu tem computador? Poxa, são coisas que é fogo, né? É complicado, mas o Paulo trouxe, junto ali com o Antônio, umas informações bacanas para a gente refletir um pouquinho também. Certo. Só um instantinho, professor. Pode ficar à vontade. Aproveitando aí a fala do Rostam, por exemplo, lá no feminino e na base, né? Então, no caso, eu como analista nas duas categorias e mais um auxiliar. Aí o que acontece? Essa dinâmica de trabalhar com vários treinadores, a gente precisa criar um protocolo para poder minimamente atender a todas as demandas. Porque, vamos lá, por exemplo, no feminino, são 4 categorias, o 15, o 17, o 20 e o adulto. Mas aí é uma treinadora. Em contrapartida, na base, é o 13, o 15, o 17 e o 20. Mas são 4 treinadores diferentes. Então, na prática, eu acabo trabalhando com 5 treinadores. Cada treinador tem uma metodologia, tem uma visão de jogo, tem uma filosofia diferente com relação ao futebol. Então, um treinador solicita um tipo de material, o outro treinador já pede um material totalmente diferente. Então, aquilo que a gente vai produzir em um treino, em um jogo, um relatório, um vídeo, vai ser totalmente diferente de um para o outro. Então, a gente precisa criar um protocolo para poder minimamente atender, olha, isso aqui é o protocolo da base do futebol feminino, é o que a gente oferece, independentemente do treinador que tiver aqui. E aí, claro, a gente vai, né, de acordo com cada treinador, com a sua metodologia, alinhando, né, olha, aprimorando nesse aspecto, nesse ponto. Uns gostam de trabalhar mais com vídeo, outros já gostam de trabalhar mais com relatórios, outros já querem que a gente esteja mais no campo, no dia a dia com ele, dando um suporte ali como um auxiliar. Enfim, a realidade, né, são inúmeras demandas. E eu, diferenciadas. Também trabalhando, apesar de eu trabalhar sendo comissão permanente de um treinador, sempre que a gente chega em um clube, eu gosto de sentar com o analista do clube, com os analistas do clube e trocar informação assim, como que era o treinador que estava aqui no sentido da análise, o que ele usava, como que ele fazia, porque sempre você consegue tirar coisas proveitosas, às vezes, de quem estava antes, ou também quem vem depois consegue tirar coisas proveitosas, e em cima disso você consegue ver que é muito diferente, né? Cada treinador tem uma metodologia, cada treinador tem uma ideia de trabalho em cima da análise, e é uma mudança muito drástica, às vezes, de um treinador para o outro em questão de 1-2 dias. O treinador é demitido hoje, depois de amanhã já vem outro, o analista, às vezes, ele tem que se reinventar em cima do que o outro quer muito rápido. E muitas vezes esse tempo é curto, né? Para ele entender como que o treinador trabalha, as ideias do treinador. Então, por isso também que eu acho muito importante o auxiliar técnico nessa transição, o auxiliar que vem com o treinador, porque ele vai direcionar muito mais fácil. O treinador já tem muita coisa para se preocupar, né? Então, o auxiliar nessa transição ajuda muito também o pessoal da análise. E também entra no que os companheiros aí comentaram em relação ao clube também ter seus métodos de trabalho, né? Como o Rostam comentou, tem coisas que o treinador que vai variar de treinador para treinador, mas tem coisas que é necessário o clube ter, independente de se o treinador vai usar ou não, é necessário, é preciso o clube ter para o longo prazo. Porque apesar de no Brasil, né, o longo prazo praticamente não existir, né, hoje em dia, mas para o clube num processo de formação, num processo de contratação, eu vejo que é muito necessário ter esses protocolos já bem determinados. Disso,
Aí eu vou perguntar para vocês, e qual seria o cenário perfeito hoje de um departamento de análise dentro de um clube? Tipo assim, um cenário perfeito para um jogo real, desde as coletas dos dados, análise de vídeo, análise estatística, esse feedback em relação aos atletas individualmente, a nível coletivo, e principalmente, como foi citado anteriormente, não sei se foi pelo Rocha, até os ajustes dos treinos. Qual seria hoje um cenário ideal para um departamento, para os profissionais da análise dentro de um clube? Eu penso que o cenário ideal, né, seria, falando mais basicamente voltado para a minha realidade, que é o futebol feminino e a base, seria a gente poder ter, de repente, um incremento num número maior de profissionais para poder dar esse suporte, para que a gente possa, no dia a dia, estar tendo condições de oferecer um trabalho mais consistente ainda, porque é algo que demanda não só tempo, mas também é algo muito minucioso. Lidar com esses dados, com essas métricas, com essas valências, com todos esses mapeamentos que a gente faz no dia a dia, requer não só a questão tecnológica, mas também a questão do material humano, para poder estar ali no dia a dia, digamos, subdividindo essas funções, essas responsabilidades, para que a gente possa ter um pouco mais de tranquilidade, digamos assim, com relação a prazos, para que a gente possa entregar um trabalho um pouco mais, com mais agilidade para cada treinador, poder dar esse suporte com um pouco mais de, não vou dizer de eficiência, mas com um pouco mais de velocidade, para que ele possa ter acesso a essas informações em um tempo mais hábil, porque o que acontece? Mesmo a gente tendo todo esse suporte, a gente acaba entrando, obviamente, em algumas situações que acabam se coincidindo, né? Gerando um conflito ali digamos, de tempo. Porque o que acontece? Às vezes, um treino de uma categoria coincide com o treino da outra, ou então um jogo do feminino coincide com um treino da base do masculino, e aí a gente precisa, né, se subdividir, a gente precisa tentar fazer esse trabalho de uma forma mais precisa possível para passar um material com uma qualidade mais próxima daquilo que a gente considera como o ideal. Eu vou muito na remuneração, do profissional. Eu acredito que poderia ser muito melhor em várias situações e contextos de Série A Série C. Eu acredito que a remuneração ela poderia ser melhor para os profissionais nessa questão. Investimento, sem sombra de dúvidas, é o que precisa. O Paulo trouxe muito bem, o Antônio já tem uma situação diferente, mas por onde a gente passou é muito, muito, muito ruim a falta de investimento para o departamento e a questão de software. O Antônio trouxe, e eu concordo também que com papel e caneta a gente vai fazer um trabalho também bacana, é muito bom, só que para a gente, principalmente quando você está aí no Série A, Série B, velho, se você não tiver um software para base também, para você poder traçar ali algumas linhas, algumas setas, algumas informações para o atleta que ele está em formação, para ele poder ver, é essencial. E tem clubes que ele não valoriza tanto essas questões de ferramenta. Eu acredito que por aí um cenário, um software bacana, um pouco de reconhecimento financeiro e o investimento no departamento ter materiais suficientes para a gente trabalhar. Eu concordo e também vejo a necessidade de ser, por mais que o clube não tenha um departamento, ter mais que dois profissionais no profissional, na categoria de base, enfim. Porque a gente trabalha na área, sabe que a demanda é muito alta. Imagino a situação do Antônio com várias categorias ainda, deve ser bem maior.
mas fica muito sobrecarregado. Então é o que a gente fala, a gente não tem um feriado, final de semana, a folga nossa, a folga geral, a nossa não é, tem que trabalhar. Então eu acredito que também esse investimento em profissionais para o clube ter não só um analista, ter dois analistas que às vezes divide um profissional, outro base. Eu acredito que é necessário você conseguir ter mais profissionais até para não só otimizar, mas também entregar um trabalho de mais qualidade. Porque você deixar um profissional focado em uma situação, com certeza ele vai entregar um trabalho melhor do que se ele dividir em duas, três funções. Seja análise de adversário, análise da própria equipe, enfim, todas essas demandas. Então, eu acredito que isso também é algo que é muito necessário e que, por enquanto, os clubes ainda não têm essa leitura ou não têm essa vontade de fazer esse investimento. Vocês concordam comigo que o profissional de educação física hoje, ele acaba sendo um diferencial hoje dentro do perfil do profissional da análise? Eu concordo plenamente, porque como foi colocado, né, para tu seres um analista de desempenho, tu não é necessariamente obrigado a ter uma formação acadêmica na área de educação física. E aí a gente vê, né, vários profissionais, diversas áreas, que estão atuando, estão se qualificando, fazendo os cursos na área de análise de desempenho. Mas o fato de o profissional da educação física, que já tem todo esse arcabouço aí de conhecimento, com certeza já leva uma vantagem nessa vivência, nesse dia a dia. Perfeito. Ricardo, por isso que eu trouxe aquela questão da remuneração. Por quê? Vê, os caras querem o cara mais preparado para atender eles. Vamos lá, aí você investe no curso de graduação, você investe no curso de pós-graduação, você faz tanto a licença como os cursos da área. Enfim, aí você é um profissional, porque hoje a maioria dos analistas, os profissionais, os treinadores utilizam muito em campo. Então, para você estar ali no campo, você tem que ter um conhecimento, vamos dizer que melhor, e a turma quer pagar a mesma coisa para essa turma que, claro, não estou falando mal de maneira nenhuma, até porque quando eu iniciei na análise, eu sou administrador também, então eu entrei na análise e tinha só o curso de administração. Mas aí você vai se especializando, você vai buscando, mas a turma não quer pagar a mesma coisa, quer pagar a mesma coisa como se você fosse um analista, vamos dizer que sem todos os deveres aí a cumprir, né? Eu vejo também que, além da formação, das formações que são oferecidas, eu acredito que poderia partir da própria CBF, que é a entidade maior, alguma situação, como, por exemplo, uma licença para treinador, que o treinador, para poder trabalhar, ele tem que ter a licença de treinador. Hoje, o curso de análise da CBF é um curso, não é uma licença, você não tem uma liberação para trabalhar. Então, eu acredito que tendo um curso mais profissionalizante, digamos assim, vindo da CBF, que seja obrigatório o analista trabalhar para ter, eu acredito que isso vai aumentar muito o nível dos profissionais que trabalham também. Não que hoje os profissionais de análise não são bons, não é isso que eu quero dizer, mas acredito que pode aumentar sim o nível de todos. Então, acho que podia partir da CBF, que daí entra também em outro tema sobre os cursos da CBF, que as licenças, enfim, principalmente os valores, que daí é o que o Rostam comentou. Você faz um investimento muito alto hoje, um treinador para fazer a licença B da CBF vai gastar lá 10, 12, 15 mil reais só no curso. E um treinador que faz a licença B, ele vai trabalhar normalmente na categoria de base, né? E na categoria de base, em 80% dos clubes, dificilmente ele vai ter uma remuneração que condiz com o investimento que ele tem para chegar até ali. Então, eu acredito que parte muito também, além do clube ter esse investimento, como foi comentado, a própria CBF também ter essa iniciativa de profissionalizar cada vez mais, não só a área do treinador, mas sim todas as áreas. Fisiologia, análise, preparação física, enfim, todas as áreas que envolvem ali a comissão e estão ligadas diretamente com o dia a dia, né? Então Paulo, quais são os softwares hoje disponíveis no mercado e qual é o que você já utiliza?
Eu vejo assim, eu acho que é fundamental hoje, indispensável, principalmente é o iScout, né? Que é um software que normalmente os clubes já têm, os clubes pagam anualmente, que vai te trazer todas as informações das competições, dos atletas, dados estatísticos, vídeos, partidas completas, lances específicos do atleta que você busca. Enfim, eu vejo esse como o principal. Por eu trabalhar com uma comissão permanente e a gente não ter essa leitura de quando chegar no clube, pô, vamos chegar no clube, será que vai ter câmera, vai ter drone, vai ter o software para fazer a análise dos jogos, enfim. Então eu mesmo procuro eu trabalho com o Longomatch, que é um software de edição de vídeo, né? De edição de vídeo não, de edição de tagueamento de partidas. E eu uso ele, eu pago uma versão dele, se eu não me engano, são 15 ou 20 dólares mensais que a gente paga para ter ele, para poder usar, que facilita muito o nosso trabalho para fazer os recortes e análise, principalmente do adversário, ou na nossa partida ao vivo. Na nossa partida eu também possuo minha câmera, meu tripé, normalmente junto com o analista que já está no clube, a gente faz a filmagem. Durante a partida eu vou fazendo esse tagueamento em vídeo, seja caso o professor queira ter alguma informação no intervalo, mas normalmente para esse pós-jogo ele já tem acesso aos lances, os principais lances, né? Ele assiste a partida completa, mas também já no pós-jogo já ter os lances já recortados para ele poder assistir mais rapidamente ali no vestiário mesmo. Então, acredito que na minha visão e na minha vivência de dia a dia, eu acredito que fundamental hoje vem sendo o iScout e o Longomatch, que é o que a gente usa muito. Claro que a gente chega em clubes, por exemplo, chegamos em um clube que tinha vários softwares à disposição de Sports Code, na época tinha o Instat, que hoje já não existe mais, né? Trabalhava com vários softwares, assim como também cheguei em clube de Série B recentemente, que a gente trabalhei na Série B inteira sem o iScout. Então é uma experiência diferente, porque você tem que se virar mais ainda nos 30 para conseguir produzir o material, mas também bate de novo naquele assunto que a gente estava falando do investimento, que hoje o clube não fazer esse investimento no iScout, que é o básico para uma análise, é o básico para ter informação, é complicado, né? Então, eu vejo esses softwares como os principais, assim, para fazer um trabalho minimamente básico, digamos assim, né? Mas também concordo com o que os amigos aí falaram em relação ao papel e caneta, só que quanto mais opções você tiver, mais vai facilitar o teu trabalho e a velocidade de entregar a informação, né? O Longomatch realmente é interessante, a gente tem acesso, utilizamos ele lá na base, no feminino, tanto eu quanto o Joel, e a gente também usa um outro que é um mais simples, né? A gente pode usar até pelo celular para fazer alguns recortes, que é o YouCount. A gente usa muito para fazer vídeos pequenos, aqueles recortes de jogo, para poder estar repassando logo mais rápido para o treinador, quais análises ali, a questão individual, coletiva dos atletas. A gente usa também muito a plataforma do YouTube. Nós fazemos a filmagem dos jogos, né? Utilizamos a câmera, utilizamos o tripé, utilizamos também papel e caneta, fazemos algumas anotações que, dependendo muito do local onde acontecem as partidas do futebol feminino e da base, a gente não tem uma estrutura, digamos assim, adequada de cabine para poder instalar determinados aparelhos, né, eletrônicos, até às vezes com risco de repente danificar, chuva. Aqui na nossa região a gente sabe que todo dia de tarde praticamente chove, né? Então, com exceção de quando a gente tem jogo na Curuzu, que a gente consegue ter uma estrutura de excelência, consegue organizar todo o material. Agora, quando a gente faz em alguns locais que não tem essa estrutura, a gente acaba usando muito mesmo esses aplicativos mais simples, papel e caneta para levantar alguns dados e depois sim jogar para o aplicativo, fazer os mapeamentos, esse banco de dados, gerar os gráficos, fazer a estatística do jogo, produzir os relatórios. E também, como eu falei, a gente utiliza bastante a questão da plataforma do YouTube, né? Nós temos um canal específico que foi criado somente para o futebol feminino e para a base do Paysandu, onde somente o departamento de análise tem acesso.
é um canal fechado no YouTube. A gente cria o link com o material que a gente produz, seja de treino, seja de jogo, seja de análise do adversário, seja alguma análise de partida. A gente cria o link, sobe lá na plataforma no YouTube e encaminha esse link para a comissão técnica, para os treinadores, para que eles possam fazer as suas análises, fazer os seus recortes, né? E está repassando para os atletas, fazendo as suas palestras em cima desses materiais. Então, é um pouco dos recursos que a gente utiliza na base e no feminino. Excelente. Com relação a software, Ricardo, hoje eu utilizo o Longomet, esse daí é, vamos dizer aqui, meu particular, mas aí eu trabalhei com o Naxport e com o Sport Code, que vai tudo na mesma linha ali de tagueamento, no que o Paulo falou. Todos praticamente nessa mesma linha, porém o Sport Code, devido ao iScout, já tem algumas informações que fica mais fácil você fazer ali, pegar as informações, fazer algumas modificações. Então, vai mudar só questão de uso mesmo, mas o objetivo é praticamente o mesmo, que é taguear ali o jogo. Com relação a aqueles desenho, né, de seta, de flash de luz, eu trabalhei com o Métrica e o Tatic. Tatic é um bacana, até conheci ele recentemente, achei bem interessante, bem prático, gostei bastante, bacana mesmo, bem atualizado, com gráfico também top. E recentemente eu conheci a Vel, é uma câmera que ela vai tagueando pela bola. Onde a bola está, ela vai filmando sozinha. Ela aproxima, né, ela faz a filmagem aberta, ela filma todo o campo, ela tem uma imagem aberta, então ela vai trazer um pouquinho mais de dificuldade para você pegar ela aberta. Por quê? Quando você vai baixar o jogo direto, ela só pega a próxima, né? Aquela imagem mais fechada. Mas tem a opção também de você pegar ela aberta, vai trazer um pouquinho mais de trabalho, mas é uma câmera interessante. Muitas vezes, como eu estava sozinho e o treinador precisava muito dentro de campo, eu só estava o start lá, ia para o campo, ela filmava tudo, depois eu ia fazer toda a análise do treino, de jogo, na copinha. Agora, 2024, eu utilizei ela também, bacana, só demora um pouquinho para carregar todo o jogo, então a internet tem que ser boa, mas foi um software bacana, até porque ela já dá, muitas vezes, já os lances cortados, tiro de meta, finalização, esse tipo de coisa. Então, facilita um pouco, principalmente para quando o analista é sozinho, e eu estava fazendo um auxiliar e análise, aí complica mais. Ela me ajudou bastante. Foi essas daí que eu já trabalhei. Antônio, como é a tua realidade hoje no futebol feminino? Como é que é feito essas informações? Você aí coletou todos os materiais dentro da tua realidade e como é que é feito para passar no grupo, véspera de um jogo, no dia do jogo, e como é a tua relação com elas individualmente? Como é que é o teu tratamento de passar informações de forma individual? A gente, como eu falei anteriormente, nós produzimos um relatório ao final de cada jogo, e esse relatório ele é multidisciplinar. A gente coleta tanto as análises qualitativas do jogo em si, né, eu produzo as análises qualitativas, pego também as análises quantitativas, e aí a gente mapeia as atletas de forma individual e de forma coletiva, e também nós pegamos as informações, as observações dos outros profissionais que compõem a comissão. Nós pegamos as observações que aconteceu no jogo do departamento da fisioterapia, do departamento da nutrição, da preparação física, da preparação de goleiras. A gente compila todo esse material, gera um relatório que é entregue para a comissão técnica, e aí a treinadora, né, vai analisar esse material e a gente reúne a comissão técnica para poder trocar essas informações, para poder a gente dar, digamos assim,
esse norte do que está acontecendo, do que ocorreu dentro daquela partida. Você não E tem aí, contato a nível de grupo com elas, você não passa isso a nível... Não, esse material a gente não passa direto para as atletas, é direto para a comissão. E aí cada departamento vai chegar com as atletas de acordo com aquilo que foi de sua responsabilidade, respectivamente, para poder fazer as devidas intervenções. Aí, então, por exemplo, a nutrição, a gente observou que durante a partida a atleta tal teve uma desidratação, sentiu cãibra, e aí essa atleta vai ser chamada, né, particularmente com a nutricionista, e aí vai ver de que forma mais adequada vai fazer uma intervenção. A mesma coisa com a fisioterapia, a mesma coisa com a preparação física, se determinado atleta teve uma baixa de rendimento, se a percepção subjetiva de esforço dela foi muito alta, foi muito baixa, foi moderada, e a mesma coisa com o preparador de goleiros, o que ele observou ali no decorrer, na partida, no jogo, e aí a gente vai, digamos assim, dividir por área de atuação para poder chegar até esse atleta ou ao grupo como um todo e passar essas informações. A gente tem reuniões periódicas e também durante os treinos, porque durante a semana, do decorrer da semana, nos próprios treinos, acontecem essas intervenções. E aí, né, a treinadora, a fisioterapeuta, a nutricionista, preparador físico, a gente reúne com o grupo, reúne com as atletas, e aí conversa com elas e repassa essas informações. Algumas de forma individual e outras de forma coletiva, dependendo de cada situação. E aí também tem a questão dos vídeos, dos materiais que a gente produz, né? Que aí a gente chega, às vezes, reúne com as atletas para poder passar aquele material, fazer análise posicional, fazer análise técnica, tática do jogo, o que a treinadora observou ali de pontos positivos, pontos negativos, e aí fazer essa troca também de informações com o grupo. Então, é um trabalho bem multidisciplinar, digamos assim. E no dia a dia, né? A comissão, na verdade, acaba reunindo periodicamente para poder tratar desses assuntos, e com as atletas acaba sendo no dia a dia mesmo. Todas essas informações a gente compila tudo no relatório e gera um relatório ao final de cada jogo. Bom, na nossa comissão, a minha função principal é em relação à análise de adversário, né? Eu procuro sempre trazer o maior número de informação em forma de relatório coletivo para o professor, para a comissão técnica, e para os atletas em relação ao adversário, eu sempre busco o vídeo, né? Que normalmente a gente apresenta um dia pré-jogo, após o apronto, e relatórios também por escrito com informações individuais em vídeo dos adversários que provavelmente a gente vai enfrentar. Em relação a feedback individual com o atleta, eu acredito que vai muito da relação que o treinador dá liberdade para o analista. Eu acho que não dá para o analista sair atropelando as coisas, por mais que esteja vendo alguma situação, atropelar e chegar diretamente no atleta. Eu acho que tem que ser um processo que tem que passar pelo treinador, e a partir do momento que o treinador dá essa liberdade, aí você já consegue chegar no atleta, chamar um, chamar dois, enfim, para dar esse feedback. Eu, como já conheço o professor Alan há um bom tempo, eu já sei até que ponto eu tenho essa liberdade. Normalmente, pós-jogo, seja no mesmo dia ou no dia subsequente, eu assisto novamente a partida para às vezes fazer algum recorte de alguns momentos que durante o jogo a gente observou, chamo um jogador específico, ou se não for um, pode ser os da posição. Por exemplo, na partida o lateral direito fez algumas situações, eu posso dar esse feedback só para ele, como também eu posso chamar os outros laterais para dar o feedback na intenção deles entenderem também o que é o modelo de jogo, o que é a ideia, e não cometerem o mesmo erro, ou também para valorizar o acerto, que muitas vezes é trabalhado no treino. Então a gente faz essas duas situações. Muitas vezes o professor também faz um feedback coletivo. Então nesse feedback coletivo, ele reúne todos os atletas no auditório, no pós-jogo, com um vídeo ali próximo de 8, 10 minutos, com lances positivos e negativos
de todas as posições, então ele não direciona para um atleta, ele direciona para todos da função, da posição, como eu falei, e quando é algo mais pontual, a gente procura chamar o atleta em particular mesmo, só ele na sala, para dar esse feedback. Às vezes pode ser, se for uma coisa que aconteceu muitas vezes, que já foi falado, numa cobrança um pouco mais forte em cima disso, ou também para mostrar que ao mesmo tempo que ele cometeu esses erros, ele também já fez o que o professor pede. Então, em cima disso, a gente dá esses feedbacks aí individuais ou em grupo. Perfeito. E aí, Rocha? Ricardo, eu tive duas vivências com essa questão, quando o Paulo traz esse direcionamento do treinador, né, certíssimo, principalmente no profissional. Eu preparava mais os materiais e quem fazia era o auxiliar, né, o treinador chegava, ó, pega fulano. A gente ia lá, preparava o material, entregava. Claro, eles levavam em consideração, pô, Rostan, observou mais alguma coisa, viu ali no vídeo, tem mais de treino. Eu linkava muito o treino, as ações de treino com o jogo, e aí, claro, algumas o auxiliar pediu para mim ajudar ele e conduzir, outras o auxiliar foi quem fez todo o procedimento. Já na base, eu era quem levava um pouco mais para o treinador. Professor, ó, fulano, Beltrano. Aí ele dizia, pô, excelente observação. Aí eu já mostrava para ele, né, ali num vídeo mais curto, as ações que ele fez ou que não fez, e aí ele dizia, não, pode trabalhar com eles. Professor, ó, nossa linha de 4 aqui, os caras deixaram de fazer isso e isso e foi treinado. Não, pode pegar o setor. Enfim, na base eu direcionava um pouquinho porque praticamente era eu e ele. Então, muita coisa para ele fazer, ele direcionava, mas sempre com o aval dele, né? Nunca pegar ali, chegar e, ó, vem cá. Não, sempre direcionando para ele, para o coordenador técnico, o que é que acha de fazer com esse atleta, atletas que estavam subindo de categoria. Ó, vamos cá, vocês estão vindo para cá, principalmente no segundo semestre. Lá o Campeonato Goiano, depois a Copa Goiás. A turma que estava no 17 chegando no 20, vamos lá, vamos conversar aqui, ó, o modelo de jogo, pô, esse, enfim, a gente fazia bem esse trabalho. Então foram duas realidades aí que eu pude vivenciar, que todas duas eu acredito que funcionou bastante. Alguns atletas com boa recuperação, né, de ações. Eu achei bacana. Obrigado, e não tem como deixar de parabenizar, né, essa roda de bate-papo, é o segundo, né, que eu estou participando. A gente tem uma filosofia de que o conhecimento nunca é demais. Então, na nossa opinião, né, quando eu falo na nossa do CREF, é que a gente só consegue desenvolver o profissional a nível de excelência com conhecimento, com ciência. Hoje em dia a gente vê aí, como você falou aí, eu tenho escutado aqui, a tecnologia ela também tem chegado aí para nos ajudar bastante. E eu gostaria de ouvir, né, dos convidados aí, se existe, ou se já tem casos, né, de alguns colegas, né, deles que migraram dessa análise do desempenho, né, e lá na frente viraram treinadores. O que eles pensam disso? Quer saber se algum deles já tem isso como meta, se muita gente que faz esse curso de análise de desempenho tem essa perspectiva no futuro. Eu gostaria de ouvir nesse sentido. Particularmente, eu não conheço nenhum analista de desempenho que tenha passado a atuar como treinador, né? Mas é possível que haja, com certeza. Até porque, querendo ou não, o analista ele está ali no dia a dia do lado do treinador. O analista ele tem que entender de futebol, ele tem que entender de sistema de jogo, de modelo de jogo, de esquema, de formação, parte técnica, tática,
Como eu falei anteriormente, a gente faz análise qualitativa, quantitativa. Então, o analista ele tem uma aproximação muito grande com o treinador e com esses conceitos, né? Com os conceitos de jogo. Boa. Cristiano, eu acredito que vem em mente o Antônio Lázaro, né, que foi treinador do Corinthians, ele era oriundo da análise de desempenho, passou muito tempo no clube. Eu conheço o Bebeto Saltier, que veio da análise, hoje ele é auxiliar técnico, né, junto com a Zanardi, lá tá no Goiás. E isso é uma questão, Cristiano, que você tem que, pelo menos na minha vivência, você tem que ter até um certo cuidado. Eu, no momento, não penso em ser treinador, né, mas fiz a licença B da CBF, fiz a especialização lá com o Ricardo, então eu busco entender cada vez mais todo o contexto do futebol, principalmente a parte técnica e tática, para poder dar um suporte ao treinador de qualidade. Eu acredito muito nessa questão. Para mim poder ajudar a comissão, ajudar o treinador, ajudar o atleta, eu tenho que ter esse conhecimento. Mas isso aí, às vezes, em algumas comissões, até motivo de ciúme, porque o cara acha que o analista já quer ser treinador e fica naquela. Por isso que o Paulo, quando traz, sempre... eu já conheço o meu treinador, então eu sei como é que eu devo me importar, isso é importante para a gente. Até quando eu fui fazer a licença, pessoal, não tem... Quem me incentivou foi até o próprio diretor do clube, mas aí já deixei bem claro para o auxiliar, que não tenho interesse em ser auxiliar, não, eu sei o meu lugar, eu sou analista, enfim, mas procuro cada vez mais entender, e mais na frente eu acredito que isso automaticamente você vai conseguir migrar para um auxiliar e futuramente um treinador. Eu acredito que isso é um processo meio que natural para a gente que busca o futebol, feito o Ricardo trouxe lá atrás. Somos profissionais de educação física, buscamos fazer os cursos, aprofundar o conhecimento, então, mais na frente, eu acredito que isso automaticamente vai acontecer. Vai acontecer. Mas hoje também não era o meu principal foco. O meu principal foco é realmente a análise. Eu concordo, eu também vejo outra situação que muita gente quer virar analista porque vê como o caminho mais curto para poder ser treinador daqui a pouco, daqui a um tempo. Eu hoje também não tenho a menor intenção de ser treinador. Estou no processo também de fazer as licenças da CBF, a licença B, mas sem a intenção e sim pelo que o Rostam comentou também, de agregar o conhecimento, agregar experiências diferentes para a função, mas também vejo como um processo natural o analista, com o passar do tempo, virar um auxiliar e, se for do desejo, daqui a pouco ser um treinador. Já trabalhei com alguns analistas em alguns clubes que largaram a função para ser treinador ou para ser auxiliar. Vejo que é um processo natural e também, como a gente comentou, principalmente quando você está no clube e chega um treinador, eu acho muito importante você, nas entrelinhas, e deixando claro que, se não for o caso, se não for tua intenção, para ele entender, porque muitas vezes o treinador fica com os dois pés atrás ali com o analista, justamente por isso. Às vezes tem treinador que fala, não quero o analista dentro do campo, porque tem essa leitura que vai falar, o cara quer ser treinador, vai ficar aqui perto de mim, e às vezes não é muito bem visto, né? Então eu já sempre procuro deixar muito claro que não é a minha intenção, pelo menos de momento, e num longo prazo também não é ser treinador, para poder ter mais liberdade de fazer o meu trabalho, entender e fazer o mais próximo do que eu acredito ser o ideal na minha função, e não atropelar auxiliar, não atropelar treinador nessas questões. Olha, tem uma mensagem aqui, o Fabrício Colares, acho que ele preferiu fazer aqui no chat. Disse a minha pergunta em relação aos outros países, outras praças do futebol, na posição de hoje, com profissionais que se colocam em relação à tecnologia e conhecimento. Que eu acho que eu entendi, que os profissionais hoje que atuam aqui no Brasil, como é que eles se colocam em relação aos profissionais da
de outras praças, de outros países, se a gente deve estar no mesmo nível. É isso aí mesmo, Fabrício? Ou se tem algum distanciamento? Eu peguei a comissão agora do Armando Evangelista no Goiás, eu não vi tanta diferença, não. Só algumas, na realidade, vamos dizer que metodologia de passar informação. Os caras têm uma dinâmica um pouco diferente, mas de colher informação, tudo aqui muito não, igual. A gente tem profissionais no nível, na área de análise de muita excelência, então eu não vejo nós atrás de nenhum outro mercado, não. O que me chamou a atenção só foi essa questão dele modificarem um pouco, e também o analista na comissão dele, ele era muito utilizado. Pô, no dia de jogo, o analista estava dentro do campo fazendo o aquecimento, e no banco ele era o preparador físico. Então, assim, é uma forma de interagir, só isso. Mas de conhecimento, nós temos profissionais aqui que têm muito conhecimento. Eu acredito que se a gente tivesse atentado um pouco mais para falar outro idioma, os nossos analistas estariam muito mais aí no mercado externo. Tenham plena certeza. Eu acredito também, eu vejo muito, digamos assim, nivelado os profissionais. Não acredito que os profissionais de fora estão numa situação muito acima, principalmente de conhecimento, entendimento de jogo. O que eu vejo a diferença muito grande aí já é em relação aos clubes. O que hoje, em departamentos da Europa, de clubes da Europa principalmente, é normal, aqui ainda vai levar alguns anos para começar a aparecer ou para os clubes começarem a implementar. Eu vejo principalmente em relação de software mesmo. Hoje é muito comum os clubes usarem, por exemplo, igual a gente citou, o Sports Code, que é um software, acredito que seja o principal, assim, desse tagueamento, principalmente como o Rostan colocou, por ter essa ligação com a Scout. Hoje na Europa é quase impossível você encontrar um clube que não tem ele em todas as categorias do clube, não só no profissional. E aqui no Brasil é muito difícil você ver o clube, tirando os de Série A principalmente, ali o top 12, top 13 da Série A, é muito difícil você ver um clube que tem esse investimento, que tem essa vontade, digamos assim, de fazer esse investimento. Então, eu acredito que na função, o que está mais atrás em relação à Europa é propriamente o investimento e não o nível profissional de quem trabalha na área. Concordo plenamente com o que os companheiros colocaram aí, né? Eu entendo também que a grande diferenciação está nessa questão do investimento, né? A questão do recurso, para que se possa ter acesso a mais ferramentas, a mais estrutura. Mas com relação à questão da capacidade, da busca pelo conhecimento, da competência dos profissionais, com relação a isso, eu também acredito que não deixamos a desejar com relação aos outros profissionais de outros campos, de outras áreas, de outros países. Mais uma vez, em nome da Mega Brasil, quero agradecer a presença de todos e quero deixar as considerações finais. Eu quero finalizar, antes de abrir as considerações, agradecer novamente a presença do nosso presidente aí, do Cristiano Gomes, a gente concluir esse bate-papo que para mim foi de grande valia. Mais uma vez eu quero agradecer ao professor Ricardo pelo convite, não só a mim, né, ao profissional Antônio, mas por abrir as portas para a gente poder estar falando sobre o futebol feminino. Então, a modalidade onde eu iniciei, né, hoje, além do feminino, eu também estou na base do masculino, mas a gente poder estar debatendo hoje sobre análise de desempenho com profissionais extremamente qualificados, como o Paulo, o Rostan, de fundamental importância para a gente estar agregando conhecimento, trocando conhecimento, as experiências diferenciadas de cada profissional, na sua realidade, no seu dia a dia, isso é de grande valia. E, mais uma vez, eu quero parabenizar o professor Ricardo, parabenizar os dois professores pelo excelente
debate que nós tivemos na noite de hoje. Espero que a gente possa ter, certamente, novas possibilidades de estar colocando aqui à disposição para poder estar debatendo sobre esse tema, sobre outros temas que são extremamente relevantes dentro da nossa área de atuação. Uma boa noite a todos e, mais uma vez, muito obrigado. Top demais, Antônio. Pessoal, muito obrigado por estarem aí conosco. Ricardo, agradeço demais pelo convite, meu amigo. Me coloco sempre à disposição. Que precisar, pode contar comigo. A Mega Brasil aí que vem fazendo um excelente trabalho. Isso é importante demais, não só para o Pará, mas para o futebol brasileiro. O que você, né, e a empresa vem fazendo é muito importante para todos nós. Obrigado pela oportunidade, aos amigos aí, Antônio e Paulo, agradeço demais, conhecimento aí de alto nível, isso é importante para todos nós. Muito obrigado e até uma próxima, se Deus quiser. Também agradecer aí, primeiro, ao professor Ricardo aí pelo convite para a gente poder bater esse papo de altíssimo nível aí com o Rostam, com o Antônio, com todo mundo que tá conectado aí com a gente durante todo esse tempo. Fico à disposição, quem quiser bater um papo, conversar sobre, enfim, tem contato aí, pode pedir para o professor meu telefone, Instagram, enfim, fico à disposição de todo mundo, agradeço pelo convite novamente, e agradecer também a presença aí que eu vi do Hugo. A gente trabalhou junto no Náutico lá, ele é analista também, estava no Náutico lá com a gente, está fazendo um trabalho legal aí de consultoria individual agora para atleta. Então, uma modalidade legal vem surgindo aí também agora no ramo da análise também, que é bem legal e é bem importante. Então, fico à disposição aí de todo mundo e qualquer coisa, tem meu número aí, tem meu Instagram e a gente vai batendo um papo.